Então, nas caravanas, tinham muitos parentes e amigos. Eles pensaram que, como Jesus não estava com os dois, pensaram que ele estivesse com algum parente. Mas depois se deram conta que não. Jesus realmente não estava junto com eles e não estava com os parentes. Eles voltam a Jerusalém e depois de 3 dias eles encontram o menino Jesus no templo. É interessante que nessa passagem nós vemos que Maria, apesar de ser imaculada, apesar de ser preservada do pecado original, São José, apesar de ser um homem justo, eles ficaram angustiados. Eles sentiram a angústia de um pai e de uma mãe que perderam o seu filho. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, quando perde o seu filho, em qualquer sentido da vida, quando perde o filho, sente uma angústia. Ainda mais quando perde o filho fisicamente. Então Maria e José ficaram angustiados porque eles perceberam que Jesus não estava na caravana. Eu olho para esse evangelho, eu lembro de um fato da minha vida. Uma vez a minha mãe pensou que ela tinha me perdido. Eu tinha 6 anos. Eu lembro que na casa da minha mãe não é a mesma mesa de hoje, mas ela tinha uma mesa na cozinha que a mesa era um tamanho bom, as cadeiras eram largas, e eu fui brincar debaixo da mesa. E eu acabei dormindo nas cadeiras. Minha mãe chegou em casa, não tinha ninguém em casa, então ninguém viu que eu havia deitado e que eu havia dormido debaixo da mesa. Minha mãe e meu pai chegaram, falou, cadê o Rafael? Foi no quarto, abriu o guarda-roupa e não achou. Vocês imaginam, Restinga, uma cidade de 7.000 habitantes, a notícia espalhou. O filho da Vera se perdeu, ele fugiu. Então olharam na casa inteira, colocaram a polícia atrás de mim, os amigos foram indo atrás, minha mãe acendeu uma vela em cima da mesa, pedindo para o meu anjo da guarda, e eu não aparecia. Eu estava embaixo da mesa dormindo. E o ambiente era tão tenso que ninguém pensou em puxar uma cadeira para sentar. Se alguém tivesse puxado uma cadeira, eles iam ver que eu estava lá. Mas ninguém pensou nisso. Até que uma amiga da minha mãe, ela chama Zenilda, a amiga da minha mãe, ela se afastou um pouco da mesa e ela viu por debaixo da toalha que eu estava deitado dormindo. Ela falou, Vera, seu filho está debaixo da mesa dormindo. Eu só me lembro a hora que eu deitei na cadeira. Ela deve ter me tirado e me colocado na cama, dormindo. Quando passou esse fato, eu já era adulto. Minha mãe falou assim para mim, lembrando desse fato, ela falou assim, Rafael, você teve sorte, porque eu estava tão tensa, eu estava tão nervosa, tão preocupada, que eu nem lembrei de te dar uma surra, falou. Que você não sabe o que você causou dentro de mim. Porque minha mãe ficou preocupada. Ela pensou que tivesse perdido o filho dela. Foi essa angústia, foi essa aflição que Maria e José sentiram quando perderam o menino Jesus. Eram seres humanos. E na humanidade, como uma verdadeira mãe e como um verdadeiro pai, eles sentiram a angústia de perder o menino Jesus.